Romanos capítulo 5, o verso 12, na minha versão eu leio assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Meus irmãos, compreender a natureza humana à luz da teologia bíblica é fundamental para nós que respondemos pelo nome de cristãos. A culpa herdada e a tendência para o mal são conceitos elementares no cristianismo. A Bíblia apresenta o ser humano separado de Deus, mortal, moralmente corrupto e propenso ao pecado. Talvez você já tenha ouvido falar de Agostinho, um dos pais da igreja. Quem sabe ele foi um dos principais nomes da teologia, se não o principal deles, a formular, a sistematizar esse conceito que a gente chama na teologia de pecado original, defendendo que toda a humanidade herdou a culpa e a corrupção do pecado de Adão. Para Agostinho, o pecado original é transmitido pela geração humana. Todos nós, os seres humanos, somos inclinados ao mal desde o nascimento, e nós necessitamos da graça divina para a salvação. E aí na sua famosa obra, Agostinho, Confissões, lá no livro 7, ele diz assim, eu abro aspas: nada fizemos nós para estarmos assim, mas fomos assim chamados ou formados por punição, e portanto nascemos com o pecado original. Mas isso não foi uma coisa da cabeça de Agostinho, desse teólogo, filósofo. No Salmo 51, Davi expressa essa ideia. Você conhece esse texto, eu imagino. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. E por que é importante a gente entender isso? Porque, por exemplo, a grande maioria, a maioria esmagadora, eu não vou dizer a totalidade porque existem aí uma parte que não acredita assim, mas a grande maioria, por exemplo, das abordagens terapêuticas da psicologia, partem do pressuposto que nós somos o resultado do ambiente. Você é do jeito que você é por conta daquilo que acontece à sua volta, pela educação que você teve, pelo ambiente a qual você foi exposto. A Bíblia nega essa realidade, que você é o resultado do meio. Porque ainda que o meio influencie você, existe algo inerente à sua natureza que te inclina para o mal. Por isso Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Nas cartas de Paulo, ele vai trabalhar isso mais detalhadamente. Em Romanos capítulo 3, perto de onde você está, lá no verso 23, diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 7 de Romanos, a primeira parte do verso 18, ele diz, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Lembra do profeta Jeremias? Lá no capítulo 17, no verso 9, ele diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável, diz o profeta. E ele faz uma pergunta, quem que é capaz de compreender o coração humano? Esse assunto da natureza humana é recorrente nas Escrituras. Então, quando a gente examina cuidadosamente o tema, a gente vai entender que também pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado é uma condição em que nós nos encontramos. Pecado não são apenas os nossos atos. Pecado é o que a gente é, em essência. Então é preciso compreender o pecado sob duas perspectivas: ato, pecados, atitudes, e condição. Nós estamos separados de Deus. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 59, o verso 2. As suas maldades, 59, verso 2 de Isaías, separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. De volta a Romanos, no capítulo 8, Paulo diz, a mentalidade da carne, versos 7 e 8 do capítulo 8, é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas sabe, hoje a gente vive numa época em que a doutrina do pecado ela tornou-se extremamente antipática. Se a gente ignorar ou atenuar a doutrina do pecado, nós vamos correr um sério perigo e as implicações são catastróficas. Você imagina um laboratório se negando a entregar os resultados dos exames para não ofender o cliente. Você vai num laboratório, você faz a coleta de sangue, você vai num hospital e você faz ali, quem sabe, uma tomografia computadorizada, e o laboratório ou o lugar que recebe ali, processa os exames e faz o diagnóstico, com medo de ofender você, não te entrega o diagnóstico. Faz sentido para você? Você imagina um médico que recebe o resultado dos exames, e ele faz a leitura dos índices laboratoriais, ele percebe ali que tua glicose, teu colesterol, está tudo uma bagunça, só que o médico, para não constranger você, para não te ofender, ele não te diz o resultado dos exames, porque ele não quer machucar você. Faz sentido? Como uma doença mortal, o pecado precisa ser identificado, reconhecido e enfrentado. Porém, o pecado se tornou uma palavra rançosa. Quando se fala pecado, as pessoas já meio que se retraem. Em muitos púlpitos, alguns deles considerados erroneamente cristãos, o conceito de pecado é ignorado pelos pregadores, os pastores, quando não, muitas vezes ele é combatido. As pessoas precisam de suporte, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam de um empurrãozinho, as pessoas precisam de terapia. Não aumente a pressão sobre elas, não fica com esse negócio velho, mofado, chamado pecado, não fica apontando isso. Não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um pouco mais de apoio para elas poderem viver a vida delas. Os que defendem a ideia de um Jesus muito fofinho, muito bondoso, bondoso demais para ofender alguém, eu sinceramente eu não sei o que eu faço com algumas passagens registradas nos evangelhos, por exemplo. Talvez a melhor alternativa seja uma nova edição da Bíblia. Quem sabe uma versão a gente pode editar sem ofensas, sem ódio, sem acusações, sem verdades absolutas, sem leis, sem ordenanças. Uma versão cheia de amor, inclusiva, flexível, ajustável. Uma versão onde você é o seu próprio editor. Você pega a Bíblia, uma caneta, e aí você vai lendo, e aquilo que você acha ofensivo demais, você vai riscando, quem sabe até páginas inteiras dá para arrancar. Para muitos, quem sabe, Mateus 15, verso 19, nem estaria nessa nova edição da Bíblia, mesmo sendo o próprio Jesus quem pronunciou tais palavras. Lá diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos. É Jesus quem está falando, viu? O Jesus fofinho que estão tentando vender por aí no varejo, não é esse Jesus que está falando aqui, ó. Do coração procedem. Ele mostra a fonte, a origem. Procede o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É o próprio Jesus que está falando. A fonte é o coração, está corrompido. Porque pecado não é só o que a gente faz, pecado é a nossa condição, pecado é o que a gente é. Todo aspecto do nosso ser foi corrompido pelo pecado, todo. Isaías chega a dizer, da planta do pé até a ponta da cabeça. A nossa corrupção está na fonte, está na origem. Eu abro aspas. A desobediência de Adão trouxe miséria e morte ao mundo. Todos os seus descendentes partilham dessa herança. Todos têm uma natureza caída, propensa ao mal, e sem a ajuda de Cristo estão perdidos. Patriarcas e Profetas 595. Ela diz no livro Caminho a Cristo, Ellen White, que os seres humanos estão inclinados a seguir os seus próprios desejos, a sua natureza tem sido debilitada pelo pecado. No livro Grande Conflito, página 505, ela diz que os filhos de Adão compartilharam da mesma culpa e corrupção e herdaram a tendência para o mal, mas Cristo veio para vencer o pecado. Ela diz em Patriarcas e Profetas, página 33, que os nossos primeiros pais trouxeram sobre nós depravação e culpa. Todos nascem em pecado, mas apesar disso, apesar de nós partilharmos a herança de Adão, apesar de nós possuirmos uma natureza debilitada, apesar de sermos propensos ao mal, inclinados a seguir os nossos próprios desejos, de compartilharmos a culpa e a corrupção dele,
de Adão, de carregarmos a depravação originada nele. Apesar de tudo isso, nós temos auxílio divino para resistir à tentação, porque Cristo venceu o pecado por nós. John Piper, um pastor piedoso, de confissão calvinista, diz que pecado não diz respeito apenas ao que nós fazemos, mas ao que somos, que já mencionamos aqui. E ele complementa: desde o nascimento, toda a nossa inclinação é contra Deus. Quando nós tratamos esse assunto, é muito comum alguém argumentar. Eu me lembro ainda criança, diante de assuntos como esse, tratados nos púlpitos da minha igreja, ou quem sabe na lição da escola sabatina, me causava uma certa revolta, um senso de justiça. O meu senso de justiça era despertado, e aí eu pensava assim: Adão fez a lambança e eu vou ter que pagar o pato? Isso não é justo. Ele cometeu o erro dele e eu vou ter que assumir isso? Eu não sei se você já pensou assim, mas John Packer, autor da lição desse trimestre, num livro dele chamado The Odyssey of Love, ele diz: a imputação automática da culpa de Adão a todos os seres humanos parece contradizer a justiça divina. Mas aí então ele complementa: mas cada pessoa é julgada por sua própria resposta à revelação de Deus e à sua graça. Clifford Goldstein, na mesma linha, ele diz assim: Deus nos criou como seres livres, capazes de escolher o bem ou o mal. Embora nasçamos no mundo caído, diz ele, nossa salvação não está determinada por nossas circunstâncias, mas por nossa própria resposta ao chamado de Deus. A Sra. White parece concordar com ambos. Ela diz: cada ser humano é responsável por seus atos diante de Deus. Embora a inclinação para o mal seja herdada, a culpa pessoal vem pela escolha consciente de seguir o caminho errado ou não. Embora pareça injusta a herança de Adão, Deus, em si mesmo, Ele assume a última e final consequência do pecado de Adão. Porque embora nós herdamos a culpa, a consequência final, Deus disse: você não precisa herdar a consequência final, porque eu assumi a consequência final. Ao mesmo tempo, Deus provê aos seres humanos condenados uma saída justa e eficiente. A revelação, a Bíblia Sagrada, ela é muito precisa ao apontar o nosso problema. Nós não apenas cometemos pecado, mas nós temos pecado, nós somos pecado. Mas também a Bíblia é enfática ao apresentar a solução, que nos leva ao segundo ponto nessa manhã: o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que há salvação para todos nós. Há um meio pelo qual podemos nos livrar da culpa e da condenação. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você diz amém? Esse é o Evangelho. Por isso, antes de partir, ele disse aos discípulos assim: preguem o Evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo. Preguem o Evangelho. Paulo diz à igreja aos Coríntios: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de